Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais no próximo dia 30 de outubro. Segundo turno também entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad na briga pelo governo paulista. Vamos à sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, onde o repórter Felipe Palma tem os números atualizados e mais informações sobre as eleições deste domingo. Boa tarde, Palma. Tudo bem, Carol? Boa tarde a você e aos telespectadores. A gente começa primeiro num cenário nacional. O ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, obteve 48,43% dos votos válidos. Foram aproximadamente 57 milhões de votos em todo o país, uma diferença de 6 milhões de votos a mais do que o segundo colocado. Uma curiosidade: Lula venceu em 3.378 cidades em todo o país. Ele que acompanhou a apuração aqui em São Paulo, num hotel no centro da capital paulista, e após saber que teríamos segundo turno para as eleições presidenciais, deu a seguinte declaração. Toda eleição que eu disputo, eu tenho vontade de ganhar no primeiro turno, mas nem sempre é possível. Há uma coisa na minha vida que me motiva, me estimula e me faz renascer a cada dia, que é a crença de que nada acontece por acaso. Já o segundo colocado, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, obteve 43,20% dos votos válidos, aproximadamente 51 milhões de votos em todo o país, tendo vencido em 2.119 cidades de todo o país. Ele que acompanhou a apuração direto de Brasília, estava no Palácio da Alvorada, e depois de saber que iria também para segundo turno, ele acabou conversando com os jornalistas e com apoiadores já no tradicional cercadinho. Vamos acompanhar. Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população. Mas tem certas mudanças que pode vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, eu entendo que é por aí o nosso trabalho por ocasião do segundo turno. Bom, e a gente tem um dado bastante interessante, que é o número de abstenções em todo o país. 20% das pessoas aptas a votarem não compareceram às urnas. Aproximadamente 32 milhões de pessoas. É um número bastante interessante, porque isso claramente vai interferir na disputa do segundo turno. Os dois candidatos, tanto Lula quanto Bolsonaro, vão atrás destes eleitores. Bem, Carol e telespectadores, então, de um cenário nacional, a gente vem para o estado de São Paulo, disputa para o cargo de governador do estado. Começamos com Tarcísio de Freitas, que ficou com a primeira colocação neste primeiro turno, obteve 9,8 milhões de votos, totalizando 42,32% dos votos válidos. Ele acompanhou a apuração aqui no Jardim Paulistano. Vamos ouvir o que ele disse após ter conquistado uma vaga para o segundo turno ao governo do estado. Olha, agora nós vamos sentar, nós vamos conversar bastante. Vamos buscar os prefeitos, porque a gente tem que trazer para eles a garantia de que nenhum projeto vai ser descontinuado. No Ministério da Infraestrutura, a gente procurou, por exemplo, concluir obras que estavam inacabadas. Então, a gente sabe que com muito sacrifício eles conseguiram fazer convênios, levar recursos para os seus municípios. A gente sabe o quanto isso é importante. E essa tranquilidade para os prefeitos, porque a gente quer tornar o estado de São Paulo mais competitivo. E eu tenho certeza que essa é a aspiração do paulista, e a gente vai buscar trazer quem está pensando da mesma forma para dentro do barco, para dentro do time. Já o candidato do PT, Fernando Haddad, ficou na segunda colocação. Teremos, portanto, o segundo turno com o candidato Tarcísio de Freitas. Fernando Haddad obteve 35,7% dos votos totais, aproximadamente 8 milhões e 300 mil eleitores no estado de São Paulo. Ele acompanhou a apuração juntamente com o ex-presidente Lula num hotel aqui no centro de São Paulo e também se pronunciou após a definição deste primeiro turno. Vamos acompanhar. Chegamos aí ao que consta alguma coisa em torno de 36% dos votos válidos, o que era um pouco menos do que nós almejávamos, mas perto dos 40%, que era a meta
estabelecida no início da campanha. Creio que, tanto no nível federal, acho que o Lula deve chegar aí a 48% dos votos válidos, talvez até um pouco mais, e nós temos aí o segundo turno para falar com os nossos aliados potenciais. E o número de abstenções segue também uma tendência nacional no estado de São Paulo, aproximadamente 21%. Foram 7.400.000 pessoas que não compareceram às urnas. Portanto, os candidatos que foram para o segundo turno também devem ter uma base em relação a estes eleitores. Contam com o apoio, vão atrás, claro, destes eleitores para o segundo turno. Só para a gente terminar, então, né, nesta primeira fase das eleições, em relação ao Senado Federal, cargo aqui para o estado de São Paulo, quem venceu foi o astronauta Marcos Pontes, do PL, ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro, obteve mais de 10 milhões dos votos válidos, aproximadamente 50% do total. Carol, a gente segue aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. No segundo bloco do jornal, a gente retorna com outras informações, com um apanhado, né, do dia das eleições de ontem e já traçando um panorama também para o segundo turno. Obrigada pelas informações, Palma. Eu volto a falar com você daqui a pouco.